Imagine que a existência humana é um grande teatro de máscaras onde todos fingem civilidade, mas no fundo escondem um abismo que ninguém quer encarar. A maior mentira que contamos para nós mesmos é de que somos seres racionais, morais, iluminados por valores e ética, mas Arthur Schopenhauer dizia que o homem é, no fundo, um animal selvagem e terrível, e que a civilização não passa de uma camada fina de verniz, frágil o suficiente para rachar ao menor sinal de atrito. A série Dexter não é apenas uma história sobre um serial killer que mata outros serial killers. Ela é um espelho perturbador dessa rachadura, porque Dexter Morgan não é um monstro que veio de fora para destruir a ordem. Ele é exatamente o que nasce de dentro quando a própria ordem falha. Ele não é um erro do sistema. Ele é o filho legítimo da nossa hipocrisia. Dexter é apresentado como um analista de padrões de sangue do Departamento da Polícia de Miami. De dia, ele veste a máscara perfeita do cidadão funcional. Trabalha, ajuda a irmã, tem relacionamentos, conta piadas ruins sem graça em jantares comuns. À noite, porém, ele revela aquilo que a maioria tenta negar: a presença de uma pulsão de morte, um desejo de destruição que não é um acidente psicológico, mas algo muito mais profundo. Freud chamaria isso de pulsão de morte. Schopenhauer chamaria de vontade cega, essa força irracional que atravessa tudo o que é vivo, empurrando-o para o sofrimento. Dexter, no entanto, não só reconhece essa força, como a transforma em um ritual, em uma liturgia. Ele faz do próprio abismo o seu altar. O passageiro sombrio é a forma como Dexter nomeia aquilo que a maioria silencia. Para muita gente, aquilo que há de mais escuro dentro de si é reduzido a impulsos ruins, pensamentos estranhos, algo a ser abafado, esquecido, anestesiado com distração. Para ele, não. O passageiro sombrio não é um capricho psicológico, é quase uma necessidade ontológica. Dexter nasceu no sangue, literalmente, cercado pelo massacre que matou sua mãe, abandonado num container, condenado a assistir ao horror antes mesmo de ter linguagem para compreendê-lo. Seu primeiro contato com o mundo não foi o colo, foi um tipo de carnificina. E nem abraço, foi o ruído de sangue secando no chão. A partir daí, a realidade para ele não é um jardim, é um deserto moral. Seria fácil, a partir dessa origem, empurrar Dexter para o niilismo completo. Nada faz sentido. Tudo é caos. Matar ou não matar seria apenas uma questão de oportunidade. Mas é aqui que a filosofia macabra do personagem se torna mais interessante. Dexter não se entrega ao caos puro. Ele não é um psicopata qualquer, entrega ao acaso dos seus impulsos. Ele encontra um código, o código de Harry. E esse código é justamente o ponto em que a série deixa de ser apenas entretenimento e se torna uma crítica aguda à forma como lidamos com o mal. O pai adotivo de Dexter, em vez de tentar curá-lo ou simplesmente descartá-lo, decide canalizar sua monstruosidade. Se ele vai matar, então tem que matar quem merece. Não qualquer um, mas aqueles que a lei, a justiça, a polícia e o Estado falharam em punir. Harry cria então uma religião particular para Dexter, um conjunto de dogmas, rituais e mandamentos que dão forma à sua compulsão. Ele não é só mais um assassino, ele transforma cada morte em sacrifício, em oferenda a um ideal torto de justiça. Suas salas de plástico são capelas, suas facas são instrumentos sagrados, e as suas lâminas de sangue, cuidadosamente guardadas, são relíquias de uma guerra que só ele enxerga por completo. Ele se torna, assim, o sacerdote do sangue, alguém que celebra uma missa totalmente torta, na qual o corpo não é símbolo, é algo literal. E a questão incômoda é: quem de fato criou esse sacerdote? O passageiro sombrio ou o código que tentou domá-lo? Quando Albert Camus disse que a única questão filosófica realmente séria é decidir se a vida vale ou não a pena ser vivida, ele também falava sobre a revolta, o gesto de continuar vivendo mesmo diante de um mundo absurdo. Dexter não se mata, ele não abandona a luta, ele encontra uma forma retorcida de dizer sim à vida. Cada vez que ele mata alguém de acordo com o código, ele está respondendo à pergunta de Camus de uma forma doentia. A vida vale a pena, contanto que eu possa continuar sacrificando outros para sustentar a minha sanidade. Sua revolta não é contra um mundo injusto, mas contra a própria natureza que o habita. Ele não apenas mata porque sente vontade, ele mata para obedecer a um dogma interno que o mantém em pé. Se ele parar, ele desmorona. Se ele desmoronar, o verniz civilizado que construiu também racha. Ele se torna, então, prisioneiro da própria liturgia.
Nietzsche nos convida a ir além do bem e do mal e perceber que os valores morais que consideramos absolutos são, na verdade, construções históricas. Dexter é a dramatização extrema dessa tese. Ele não acredita de verdade no bem e no mal tradicionais, ele acredita no código, e o código é o seu além do bem e do mal particular. Matar é errado, mas matar aqueles que matam pode ser certo. O que o guia não é um princípio universal, é uma engenharia pragmática. Eu não matar, eu mato qualquer um. Então mato apenas aqueles que, de alguma forma, posso justificar. A sociedade, por sua vez, aceita esse tipo de lógica de forma mais frequente do que admite. Admiramos justiceiro, consumimos histórias de vingança, aplaudimos quando alguém faz o que a lei não fez. A diferença é que Dexter encarna isso sem nenhum tipo de romance e sem nenhum tipo de trilha triunfante. Ele faz a sujeira que muitos gostariam que alguém fizesse por eles, mas de forma suficientemente distante para que ninguém precise se sentir culpado. A tensão entre o apolíneo e o dionisíaco, conceitos centrais em Nietzsche, encontra em Dexter um palco perfeito. O apolíneo é o mundo da forma, da ordem, do controle e da clareza. O Dexter, analista, metódico, organizado, discreto, o funcionário exemplar que observa o sangue como dado científico. O dionisíaco é o caos, o transe, a embriaguez dos instintos, a destruição criativa, o passageiro sombrio querendo romper o plástico, o impulso de despedaçar tudo, o prazer sinistro em ver a vida escorrendo pelo ralo. A vida de Dexter é uma tentativa desesperada de conciliar esses dois mundos. Ele não quer se afogar no caos dionisíaco, mas também não consegue habitar apenas a frieza apolínea. Ele precisa do ritual sanguinário para manter a máscara do homem comum. Sem Dionísio, Apolo enlouquece. Sem o caos noturno, a sua ordem diurna entra em colapso. Chamamos de herói aquele que, em algum nível, executa a violência que não queremos admitir que desejamos. Transformamos monstros em instrumentos e depois os descartamos quando eles revelam que sempre foram. Dexter não é um bom psicopata. Ele é a prova de que a linha entre o monstro e o salvador é uma construção narrativa, não uma essência. Ele é o produto final de uma sociedade que prefere terceirizar o mal e depois se dizer chocada com o resultado. A diferença entre Dexter e nós é que ele deu forma, nome e método ao que muitos preferem negar. Ele transformou o abismo em altar. Nós, em geral, apenas fechamos os olhos e chamamos isso de vida normal.